Um circuito é um caminho organizado, que é percorrido para se atingir um lugar. Mas que caminho é esse? Que lugar se quer atingir aqui? A ideia é que os alunos possam tomar contatos com textos nesta primeira atividade de diferentes gêneros, crônicas, contos, minicontos, contos populares, que falem de diferentes assuntos e que também provoquem diferentes sensações, que possam fazer rir, que possam fazer ficar triste, que possam fazer ficar indignado, que levem a pensar, enfim, que ampliem suas vivências. Ao contrário de um circuito em que ao final se volta ao ponto de partida, o que se deseja aqui é que os alunos saiam diferentes de como entraram, tocados e mobilizados para outras leituras. A atividade começa com a leitura da crônica Chatear e Encher, de Paulo Mendes Campos. Com humor, o narrador relata uma situação comum no dia a dia da época em que a crônica foi escrita, os trotes telefônicos. Pode conversar com os alunos sobre diversos pontos, e isso é sugerido nas orientações da atividade. O importante é deixá-los falar livremente, e se for o caso, motivá-los, incitá-los, provocá-los a falar. Mas é preciso também ter uma escuta atenta, uma escuta de alguém que depois vai fazer uma síntese, que vai, de alguma forma, ajudar a resgatar o sentido daquelas leituras para a vida daquele grupo, daquele time. Então, imagine que, ao atualizar um pouco essa crônica, os alunos digam para o professor que, hoje em dia, o problema maior não é tanto o trote, mas o telemarketing. O telemarketing é uma forma de contato entre anunciante e consumidor. Através de canais de comunicações como telefone, e-mail, SMS e redes sociais, esses anunciantes invadem nossas vidas, assim como os trotes no passado. Podemos então propor aos alunos que escrevam uma crônica sobre o fato de termos nos tornado hoje vítimas dessa invasão do telemarketing. Ora, ao fazer isso, os alunos saem da condição de vítima, de meras vítimas dessa situação, de quem recebe passivamente, e passa a poder observar esta realidade, mesmo que seja para fazer rir, ele também não deixa de criticar um pouco essa realidade, ele deixa de ser passivo e passa a ser mais ativo. Uma conclusão a que esse professor pode chegar com a sua turma é que a leitura pode fazer isso com a gente. A leitura pode ampliar nossas experiências e fazer a gente ver o mundo de outra forma, mais rica, mais intensa, mais dura ou mais poética. Para além da crônica Chatear e Encher, a atividade prevê também a leitura de uma pequena coletânea de minicontos, textos que podem chegar a ser escritos com 5 ou 6 palavras. Mas será mesmo possível contar histórias com tão poucas palavras? 2 dos minicontos mais famosos do mundo usam até 7 palavras. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Vende-se sapatos de bebê sem uso. Por mais curto que o miniconto seja, ele conta algo que aconteceu com uma personagem. Mas por princípio ele não conta tudo, não mostra tudo, ele apenas sugere. Cabe ao leitor completar esses sentidos, o que requer habilidades inferenciais. Cabem muitas histórias no miniconto, mas não quaisquer histórias. No miniconto, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, a gente pode imaginar que uma pessoa tinha lá um problema, uma questão, algo que estivesse incomodando e que ele pensou que tivesse se livrado, mas ele ainda não se livrou, porque estava lá depois de um tempo. E daí a gente pode imaginar que problema é esse, um casamento não resolvido, um emprego que ele acha chato e não conseguiu sair, enfim, a gente pode imaginar 1000 problemas que ele possa ter. Tem aí algumas possibilidades e vale a pena, de alguma forma, trabalhar essas possibilidades com os alunos. Para além de ser extremamente sintético, o miniconto deve provocar algo no leitor, impactar. A isso se deve também a presença deles nessa atividade. A ideia é que essas leituras possam provocá-los, desequilibrá-los. Você, como mediador, deve incentivar os alunos a completarem essas histórias e deve ir reafirmando as que parecerem
mais verossímeis, mais possíveis, e questionando e refutando aquelas que parecerem mais absurdas ou que não encontrarem apoio no texto. Para finalizar a atividade, estão previstas ainda a leitura de 2 contos. Um conto popular, muito conhecido, chamado Sopa de Pedra, que traz como protagonista principal o famoso Pedro Malas Artes, e um conto moderno de Lígia Fagundes Telles, O Gorro do Pintor. Mas por que esses contos foram escolhidos? Enquanto que o conto do Pedro Malas Artes é um conto de fácil leitura, que traz o humor de volta para a roda, o conto do Gorro do Pintor, da Lígia Fagundes Telles, que já é um texto mais introspectivo, que tem um estilo, né, um pouco mais tramado e elaborado de linguagem, e que deve representar ali um desafio um pouco maior de leitura para os alunos. Para além da conversa sobre os contos em si, cabe perguntar para os alunos: que outros contos populares e histórias com Pedro Malas Artes conhecem? Já para introduzir o conto da Lígia Fagundes Telles, vale dizer que estarão diante de uma das maiores escritoras brasileiras, ganhadora de vários prêmios. O trabalho do mediador de leitura não se dá só durante a leitura ou depois da leitura. Ele começa antes mesmo da leitura. Da forma como se faz o convite, da forma como se mobiliza, da forma como se motiva. Como pelo compartilhamento da própria experiência, do depoimento vivo, da forma empolgada como fala de um texto a ser lido ou de seu autor, ou ainda por meio do destaque de qualidades ou curiosidades desse texto. Por essa razão, o mediador precisa ter um bom repertório de leitura. E em atividades como essa, em que todos os alunos lerão o mesmo texto, o mediador deve ler antecipadamente e planejar possíveis entradas para explorar o texto junto aos alunos. Como fechamento dessa atividade, cabe conversar com os alunos sobre os textos lidos, quais as diferenças e semelhanças entre eles, do que gostaram e não gostaram e por quê. Comentar sobre os textos lidos e compartilhar as leituras feitas não é só uma prática social comum, mas é também, ou pode ser também, uma porta de entrada para o próprio protagonismo do aluno, de forma que ele não só se acostume a repetir a história ou simplesmente a mostrar que a compreendeu, como muitas vezes a escola pretende que ele faça, mas que ele também aprenda a falar sobre a história, a apreciá-la, a dialogar com ela, né, a conversar com a história. Por isso, é preciso qualificar aos poucos essas falas dos alunos. Isso possibilita que elas tenham mais consistência e que as razões de gostar ou não gostar sejam mais diversificadas e explicitadas. Vale também propor que os alunos registrem os textos lidos no diário do leitor, que também avaliem esses textos e escrevam comentários. O sentido do diário de leitura é registrar o percurso feito, se gostaram ou não das histórias, o que elas despertaram em cada um ou que ponto recebeu maior atenção. Recuperar o que a gente fez na vida e o que pensamos a respeito do que fizemos na vida ajuda a construir sentido para as nossas ações. Neste caso, o que se pretende é que o aluno possa atribuir sentido à leitura, que ele possa, de alguma forma, construir sua identidade leitora, que a leitura possa ser uma prática comum. No material, há a sugestão de uma escrita mais formal de comentário. Mas, se você avaliar que, mesmo tendo revestido de sentido a atividade com o diário de leitura, essa escrita parecer forçada, parecer escolarizada demais, deixe que os alunos possam optar por não escrever ou possam escrever comentários mais soltos. Mas vale, né, dar um destaque àquele aluno que fez um comentário mais elaborado. Cabe, então, uma síntese do que foi dito nesse vídeo sobre mediação. Trabalho do mediador antes da leitura. Realizar um convite convincente, seduzir e desafiar para a leitura. Selecionar previamente os títulos e disponibilizá-los para os alunos. Trabalho do mediador durante e depois da leitura. Provocar, incitar a participação, promover a apreciação, problematizar interpretações. Ter uma escuta atenta, realizar sínteses que resgatem o sentido da atividade e verificar o que ficou de mais significativo para aquele grupo. Promover a vivência de práticas leitoras.
instigar o comentário oral e escrito e promover o compartilhamento de leitura. Fica então um convite para você, professor. Que minicontos, contos modernos, contos populares podem ser pré-selecionados para os alunos? Como possibilitar uma aproximação favorável dos alunos a esses textos? Nos vemos no vídeo da próxima atividade. Até logo!